Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa videoaula com o tema de hoje, o gênero lírico, né? Então, existem aí, a gente pode dizer, três gêneros principais: o gênero lírico, épico ou narrativo e o gênero dramático. O tema da aula de hoje, então, gênero lírico. Sou o professor Celso Panhan, então vamos começar a nossa aula. Vamos lá. E vamos começar a aula lendo um poema do Vinícius de Moraes, Soneto do Amor Maior. Não, amor, maior amor. Eu inverti aqui, mas tudo bem. Olha aí, ó. Maior amor nem mais estranho existe que o meu que não sossega a coisa amada. E quando a sente alegre fica triste, e se a vê descontente dá risada. O que só fica em paz se ele resiste, o amado coração em que se agrada, mais da eterna aventura em que persiste, que de uma vida mal aventurada. Louco amor meu, que quando toca, fere, e quando fere, vibra, mas prefere ferir a fenecer, e vive a esmo, fiel à sua lei de cada instante, desassombrado, doido, delirante, numa paixão de tudo e de si mesmo. Então veja, por que, que nós estamos diante aqui de um poema lírico, um poema pertencente ao gênero lírico? A explicação mais básica é que, primeiro, ele está falando sobre amor, olha aí, ó, sobre um sentimento, sobre o sentimento amoroso. Então, isso já define aí o gênero lírico, a expressão de um sentimento. Outro aspecto é que o poeta, ao escrever o seu texto, procura expressar uma visão subjetiva, não necessariamente pessoal, dele mesmo, particular, mas subjetiva no sentido de um modo de olhar para um determinado ponto, ou modo de olhar, ou modo de expressar um determinado sentimento. Então aqui ele está dizendo que o amor dele é maior e ao mesmo tempo é estranho. Por quê? Aí ele explica, olha aí, ó, não sossega a coisa amada, quer dizer, é um amor que nunca está sossegado, sempre há algo a ser trabalhado, sempre há algo a mais. Então, como ele diz aqui, ó, quando a sente alegre, fica triste, e se a vê descontente, dá risada. Então, as contradições do amor, quer dizer, às vezes a pessoa fica mais feliz quando a outra está triste e fica triste quando a outra está alegre. Vai entender. Por isso que é um amor estranho, não é? E que só fica em paz se ele resiste. Então, o amor, na verdade, nunca está em paz. Né? Esse amor está sempre buscando algo, buscando alguma outra coisa. E aí ele diz aqui, ó, louco amor meu, que quando toca fere, e quando fere, vibra, mas prefere ferir a fenecer. Então, o amor, apesar de tudo, é melhor esse que fere, que chama atenção, que enfim, não deixa a paz, do que aquele que fenece. Fenecer é morrer. Então, o amor, quando está em paz, parece que não é amor. O amor ele precisa estar sempre uma constante batalha. Então, essa é uma concepção de amor. Não quer dizer que você, leitor, precise necessariamente concordar com ela. De repente, um outro autor, uma outra pessoa vai ter uma outra concepção de amor. E é por isso que é um poema lírico, por conta da subjetividade. Olha só. Então, o poema de Vinícius de Moraes, um poeta muito famoso, brasileiro, né, pode ser classificado como pertencente ao gênero lírico, pois, primeiro, escrito em primeira pessoa. Você vai falar, professor, só existe poema lírico em primeira pessoa? Não, tem poema lírico em terceira pessoa. Quer ver um exemplo? Tem um poema do Alfonso de Guimarães chamado Ismalha, e que ele escreve em terceira pessoa. Quando Ismalha enlouqueceu, subiu na torre e pôs-se a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Olha aí, está em terceira pessoa. Então, quer dizer, o normal, mais comum é que seja a primeira pessoa mesmo, mas há poemas líricos em terceira. Isso é uma subversão do gênero lírico, porque na origem era mais primeira pessoa mesmo. Outra coisa que eu já disse numa outra videoaula é que o gênero lírico recebe esse nome porque né, lá na origem, na Grécia Antiga, diante de Cristo, os poetas, ao escreverem, ao declamarem um poema lírico,
tinha um acompanhamento de uma lira, um instrumento de corda. Então, por isso, lírica, e ficou o termo até hoje. Então, olha aí, ó, é uma visão subjetiva, no caso, sobre o amor. Poderia ser sobre o outro sentimento, não tem problema, mas aqui particularmente o amor. Expressa o que? Ó, sentimentos. Então, amor, tristeza, alegria. Veja que o poema ele fala sobre isso tudo, não é? Quer dizer, se um está triste, o outro está alegre. Se um está alegre, o outro está triste. E há ritmo e musicalidade. A gente vai explorar melhor isso aí depois na sequência. Mas o que é o ritmo, o que é a musicalidade do poema? São as rimas, né? As rimas do poema. Mas a gente vai explorar melhor daqui a pouquinho, tá? Então, continuando. Então, olha aí, né? Aqui, inclusive, uma imagem, né, de pessoas tocando a lira, esse instrumento aqui, este outro, que já é uma harpa, enfim, instrumentos de corda que eram utilizados quando se declamava lá um poema sentimental. Então, veja, o termo lírica remete à lira, um instrumento musical que era na Grécia Antiga, diante de Cristo, utilizada como acompanhamento na declamação de poemas líricos. Quem fez a divisão, a primeira divisão dos poemas em gêneros foi o Aristóteles, no século IV. Foi ele que dividiu em 3 gêneros, lírico, épico e dramático. Modernamente, a gente tem, é claro, né, uma quantidade de gêneros maior, mas permanece até hoje essa divisão aí em 3 gêneros principais, tá bem? Continuando. Mas a aula de hoje é apenas sobre o gênero lírico. Olha aí, ó, poesia lírica. Com isso, a poesia lírica era sempre caracterizada por sua relação com a musicalidade. Musicalidade. Se você pegar, por exemplo, o trovadorismo, que é a primeira escola literária em Portugal, há uma videoaula aqui no canal, inclusive, as trovas, as cantigas, também eram declamadas com acompanhamento musical. Depois, lá na Idade Moderna, ou seja, após 1500, é que houve essa separação. Que separação? A da poesia e da música. Mas sempre permaneceu com a musicalidade, que é obtida pelo ritmo, pelas rimas e por outros recursos, sobre os quais a gente vai falar na aula de hoje. No entanto, então, olha, como eu estava dizendo, a partir do século XV, com a invenção da imprensa por Gutenberg, já que antes os textos eram muito mais para serem ouvidos do que lidos, o gênero lírico passou a ser impresso. Não é? Por exemplo, houve uma primeira publicação em Portugal de um cancioneiro geral da poesia palaciana. Então, era para ser lido, olha, dissociando-se do acompanhamento musical, mas não da musicalidade. Mesmo assim, continuou-se a trabalhar a musicalidade no gênero lírico. Ó, sair um pouquinho aí para você poder ler, né, corretamente. Olha aí, ó. Trabalhar a musicalidade no gênero lírico. É sobre isso que a gente vai tratar. Vamos continuar. Então, ó, se a poesia épica é narrativa, então, falando um pouquinho da poesia épica, que ela conta uma história, aí expressa, de certo modo, a objetividade da cena narrada, o poema lírico é sempre subjetivo, por expressar modos de perceber uma mesma situação, de expressar sensações e sentimentos. Então, quer dizer, como o poema do Vinícius de Moraes ele fala sobre o amor, imagine você escrevendo sobre o amor. Como que você trataria esse tema? Como algo bom, feliz, sempre alegre, como algo que causa, de repente, agonia, raiva, frustração? Qual a sua concepção de amor? Então, é uma concepção subjetiva. E é isso, né, e é disso que a poesia lírica acaba tratando, ou explorando também, é isso que a poesia explora. Então, olha, a musicalidade pode se manifestar por meio de figuras de linguagem sonoras. Né? Você já estudou as figuras de linguagem, não estudou? Se não estudou, é melhor recuperar. Então, que quando utilizadas em um texto, realçam o som das palavras. Aqui eu coloquei algumas dessas figuras de linguagem que realçam esse som
essa sonoridade própria da poesia. Por exemplo, a assonância, que é a repetição de vogais. Você vai falar assim, mas se repetir 3, 4 vezes a vogal A, é uma assonância? Depende, tem que ter um sentido, tem que ter uma razão por isso. A gente já vai ver isso com o exemplo. A literação, a repetição de consoantes, a mesma coisa. Então, às vezes, a repetição de uma consoante é tão evidente que aí ela tem um significado. Então, o T, o D, por exemplo, o P, o B, percebe? Então, são sons parecidos. E às vezes o poeta, ele realmente procura palavras com esses sons parecidos para dar essa musicalidade. Né? Como tem um poema do Manuel Bandeira em que ele imita no texto digamos assim, a trajetória de um trem. Ele fala café com pão, café com pão, café com pão. O que foi isso, maquinista? Café com pão, café com pão, café com pão. Então, parecendo que é o trem que está ali, né, enfim, no trilho e seguindo viagem. Onomatopeia, se lembra de onomatopeia? Reprodução de sons naturais. É igual o bem-te-vi, né? Por que o bem-te-vi tem esse nome? Por causa da onomatopeia. Ele não fala isso, mas parece que ele fala bem-te-vi, bem-te-vi. Aí colocaram o nome do passarinho de bem-te-vi. Anáfora. Eu vou mudar de profissão, agora eu vou ser imitador de animais. Será que eu vou me dar bem ou não? Então, anáfora, repetição de termo no início de cada verso. A gente já vai ver exemplos. Só sair aqui de novo. Paranomásia, palavras que se escrevem igual, né, da mesma maneira, ou com a mesma sonoridade, mas com sentidos diferentes. Né? Eu só disse isso para dizer que estou só. Ó, isso é uma paranomásia. Eu só disse isso, eu somente disse isso, eu apenas disse isso para dizer que estou sozinho. Então, só e só se cria aí uma paranomásia. Deixa eu voltar aqui, né? Você está com saudade de mim? Não? Tudo bem, continuando. Então, aqui nós temos um poema para a gente observar exatamente a assonância, a literação. Não está inteiro, é um poema de um poeta português chamado Eugênio de Castro, e o poema se chama Um Sonho. Olha aí, ó. Olha a repetição. Na messe que enlourece, estremece a quermesse. Ó, o sol celestial, o girassol esmorece. Olha quanto S, 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 S. Não é por acaso, não foi uma coincidência. E as cantilendas de serenos sons amenos. Olha a literação, serenos sons amenos. Agora que fica até mais evidente. Fogem fluídas, fluindo a fina flor dos fenos. Percebe a literação aqui do F? Para dar a ideia do vento. Ó. É o barulho do vento. Também você imitador de... Você sonoplasta. Olha o vento. Ficou bom. Fogem fluídas, fluindo a fina flor dos ventos. As estrelas em seus halos brilham com brilhos sinistros, cornamusas e crotalos, cítulas, cítulas, cistros, sons suaves, sonolentos, sonolentos e suaves em suaves, suaves, lentos, lamentos de acentos graves, suaves. Olha, perde até o fôlego, não. Entendeu? Então, olha aí, ó, essa sonoridade é a literação, quando se repete a consoante, e é a assonância, quando se repete aí a vogal. Ó. Flui, flui, fi, né? Si, si. Percebe? Nós temos a ocorrência dos dois. Flor, enquanto na messe estremece a quermesse, o sol celestial, o girassol esmorece, deixemos esses sons tão serenos e amenos, fujamos flor, a flor desses floridos fenos. Bom, aqui nós temos um outro, olha aí, ó. Olha a anáfora aqui, a repetição, né, da mesma palavra, e veja o que nós temos aqui, a onomatopeia. Sino de Belém, sino da paixão, sino de Belém, sino da paixão, sino do Bonfim, sino do Bonfim. Sino de Belém pelos que ainda vêm, sino de Belém bate bem, bem, bem. Sino da paixão pelos que ainda vão, o sino da paixão bate bom, bom, bom. Olha a onomatopeia aqui, ó. Bem, 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 bam, bam, bam.
E o poema do Manuel Bandeira também, Os Sinos. Continuando. E aí, ainda sobre a musicalidade, nós temos a questão da rima. A rima é o nome que se dá à repetição de sons semelhantes. Falar, pegar, né? Por exemplo, o que rima com escola, né? Cola, não é isso? Aí você já faz um poeminha aí. Podemos dividir em três tipos. Tem um quarto que é a misturada, mas esses três aqui são os mais importantes. Ó. Cruzada, emparelhada, interpolada. Vamos ver aqui, ó. Alternada e emparelhada, ó. Alternada porque, veja, existe triste. Tá vendo que eu coloquei o A e o A aqui, ó? Elas estão alternadas, há uma rima no meio. É o poema que eu li lá no começo da videoaula. Maior amor nem mais estranho existe que o meu que não sossega a coisa amada. E quando a gente a sente alegre fica triste, e se a vê descontente dá risada. Então nós temos duas rimas interpoladas. Alternada, perdão, não interpolada, esquece que eu falo interpolada. Alternada, porque ela alterna, ó. Há um verso no meio, depois ela rima. Existe rima com triste, amada com risada. E nós temos aqui também a rima emparelhada, nesse CC, ó. Louco amor meu que quando toca fere, quando fere vibra, mas prefere. Então a rima está aqui, ó. Fere, prefere. Veja como elas estão emparelhadas. Emparelhada, né? Você vai. É o cavalo né? Correndo. Então, elas estão emparelhadas, estão no mesmo páreo, no mesmo patamar. É por isso emparelhada. Vamos ver a outra? A outra é interpolada. Então, por que interpolada? Um está num polo, a outra está no outro polo. Olha aqui, ó, o A que eu pus aqui e ó, o A que eu pus aqui. Então, aqui nós temos uma rima emparelhada e uma rima interpolada. Olha aí. Agora é um poema do Olavo Bilac chamado Um Beijo. Foste o beijo melhor da minha vida, ou talvez o pior. Glória e tormento. Contigo a luz subi do firmamento, contigo fui pela infernal descida. Então, olha o que ele diz. Né? Eu dei um beijo em você e fui parar no céu, mas ao mesmo tempo o seu beijo me levou para o inferno. Que coisa, né? Então, por isso que é o melhor e o pior beijo da vida dele. E a rima está aqui, ó, num polo aqui, num outro polo aqui, da própria estrofe, tá? Existe a rima misturada, que eu não coloquei aqui, mas é quando realmente você mistura a interpolada, a alternada, a intercalada, há uma mistura das rimas. Mas essas três, né, já indicam o que é muito comum na poesia lírica. Agora, atenção, nem todo poema tem rima. Né? Aí você vai falar, como é que se obtém, então, a musicalidade? Aí você pode obter por outros recursos, como a própria literação, a sonância, a paranomásia e outros recursos. Tá? Então, nem todo poema tem rima, isso é importante dizer também. E aí, quase a gente já terminando a aula, vamos tratar sobre a métrica. A métrica, calma aí, não vai embora não, tem mais um pouquinho de aula. A métrica significa o tamanho do verso. Então, a métrica determina também o ritmo do poema. Se um poema tem um verso pequeno, o ritmo é mais rápido. Se o verso é maior, é um ritmo mais lento. Por uma questão de ritmo, em língua portuguesa, o mais comum são versos de 5 sílabas, 7 ou 10 sílabas poéticas. Aqui são as mais comuns, mas existem poemas de 2 sílabas, de 4, de 6, de 8, de 9, 11, o máximo 12. Mais do que 12 já extrapola e realmente atrapalha o ritmo. Então, existem poemas com mais de 12 sílabas? Sim, mas aí já é um poema prosaico, é uma prosa poética, tem outros nomes, tá? Então, o normal é que tenha no máximo 12. E em língua portuguesa, o mais comum, não exclusivo, tá? Senão você vai achar poema de 6 sílabas e vai falar que eu errei. Não. O mais comum são versos de 5, 7 e 10. Só isso, mas há outros tamanhos também. E aí, para a gente poder fazer a escansão, que é contar as sílabas, é preciso observar 2 pontos em especial. Se a junção das vogais forma um ditongo, quer dizer, uma sílaba só, ou um hiato, 2 sílabas. Devemos contar até a sílaba tônica da última palavra do verso. Vamos ver o exemplo? Olha aí, ó. Essa aqui é a primeira estrofe do poema que eu coloquei no início da aula. Todos têm 10 sílabas, ó, 10. Ficou bonito o meu zero, não ficou? Horrível.
Mas tudo bem, deixa eu apagar aqui, ó. Mas são 10, né? E agora ficou melhorzinho. Maior, ó, veja que eu já fiz a separação. Tá vendo o que eu falei, ó? Não tem aqui 3 vogais, mas a gente lê maior, maior, nem lê, nem dá para eu ler, né? A gente lê separado, então nós temos um hiato, ó, maior, maior. Então são 2 sílabas. Amor nem mais, aí o resto é igual, ó, normal, separar as sílabas normalmente, tá? Aí o que aconteceu aqui também, ó, maior amor nem mais estranho, estranho, ó, estranho existe, né? Então ficou uma sílaba só. Observe que eu risquei o T, TE e destaquei o X, porque aqui é a sílaba tônica da palavra existe, assim como amada, a sílaba tônica é má, triste, tri, risada, za. O dá nós não contamos, o ter não contamos, o dá não contamos, o ter não contamos. E aqui, ó, tá vendo, ó, as vogais juntas, né? Vogais juntas, então. Quer ver um outro exemplo? Ó, aqui um poema do Gonçalves Dias. Deixa eu sair daqui. Ó, a mendiga. Aqui nós vamos ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Ó, 7. Ficou bonito meu 7, não ficou? Então, vamos fazer outro. Pronto. Eu sonhei durante a noite. Ó, eu sonhei durante a noite. Durante a noite, ó, uma sílaba só. Que triste foi meu sonhar. Era uma noite, ó, era uma noite medonha, sem estrelas, sem luar. Ó, aqui formou um hiato, ó, um hiato, tá? Então é isso, meu povo. A aula já ficou um pouco longa, senão também fica muito cansativo, né? Mas espero que você tenha chegado até aqui, tá? Então é isto. A gente continua aí em outra videoaula, ok? Qualquer dúvida pode mandar mensagem. A gente está aqui também para responder. Afinal de contas, o objetivo é dar aula. Né? Cadê eu aqui? Deixa eu dar um tchau, né? Me aparecer aqui, ó. Tchau, até a próxima. Dá um joinha que sempre é bom. Muito bem.